Paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Hoje, esse vídeo é o primeiro da série do podcast Cápsulas de Vida. Eu vou indexar ele ao podcast aqui deste canal, Glenda Maieres. E eu peço a todos que já deixem o seu like e aproveite esse momento para a gente começar uma reflexão sobre a palavra de Deus aplicada no nosso dia a dia. Porque, antes de começar nosso estudo, eu peço que vocês reflitam um pouco sobre o porquê que você vai à igreja ou o porquê que você pega a Bíblia e só às vezes você lê um pouco. Mas pode ser que você lê às vezes sem entender. Ou por vários outros motivos, quaisquer que eles sejam, sem saber exatamente o que você está querendo, o que você busca, o que você almeja e por que utilizá-la no dia a dia. Por que utilizar a Bíblia no dia a dia? Então, antes de tudo, é bom que saibamos o contexto e a utilidade da Bíblia na prática, na nossa rotina. Bom, para começar, o título da nossa mensagem, a gente vai começar com o capítulo 5 do livro de 2 Coríntios. E a gente vai pedaço por pedaço tentando decifrar o que pode ser aplicado no nosso dia a dia e como a gente pode olhar isso de acordo com as nossas crenças, de acordo com as crenças limitantes que devemos todos os dias retirar e limpar nossa visão. Como quem assiste os meus vídeos sabe como eu gosto de falar muito sobre a questão da prática da leitura. Se você lê e não entende o que você está lendo, a sua leitura é improdutiva. Você não consegue refletir. Então, a leitura faz com que você reflita e mude sua visão em relação a alguma coisa. Ou, se a sua visão em relação a alguma coisa já é boa, que você possa aperfeiçoar ela, que você possa fazer crescer novos frutos a partir da visão que você já tem, que é boa e agradável a Deus. E como que eu vou saber que essa visão que eu tenho é boa e agradável a Deus? Quando ela reflete no seu olhar com o outro, no seu embate com o outro. Então, nesse capítulo 5, que fala sobre o Ministério da Reconciliação, ele fala sobre várias coisas, mas 3 pontos são bem importantes aqui. E esses pontos são maturidade, aparência versus coração. São esses 3 pontos que eu tomei como guia na nossa meditação de hoje. E esses 2 versos, o 11 e o 12, eles falam, eu vou por partes. E quando a gente vai por partes, a gente começa bem do início. O título da nossa mensagem é O Ministério da Reconciliação. Obviamente que a gente lembra do ministério. O que é esse ministério? Qual foi esse ministério? Jesus se fez carne e habitou entre nós para que hoje tenhamos vida. Isso todo mundo já conhece. E o verso 11 está assim: assim que, conhecendo o temor do Senhor, tentamos persuadir os homens. O que somos é manifesto a Deus, e espero que nas vossas consciências seja também manifesto. O 12. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos oportunidade de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. No verso 11, quando ele fala, tentamos persuadir os homens. Assim que, conhecendo o temor do Senhor, tentamos persuadir os homens. Bom, o ministério da reconciliação, ele se faz luz para quem está na sombra, e ele se faz luz para quem está na luz também. Porque aqui, como vocês veem, Deus, ele conhece quem somos. Aqui está escrito,
tentamos persuadir os homens. Não é certo, talvez, provavelmente, as tentativas. Apenas sejamos como somos diante de Deus. Isso é o suficiente para que o Ministério da Reconciliação alcance essas pessoas. E a forma como falamos, a forma como vemos também, e a forma como questionamos também impacta. Pode revelar nossas sombras e pode revelar sombras de outras pessoas. E quando a gente tem esse embate, e aí está, o que fazemos com as sombras que carregamos, o que fazemos com tudo que passamos, todos os processos. Apenas a gente passa isso para outras pessoas sem a gente querer, ou a gente não consegue resolver essas sombras. Ou a gente pode iluminar elas. E a gente ilumina e transforma todas essas sombras em luz quando a gente exatamente passa a entender o real significado da leitura da palavra, da reflexão e da aplicação. Porque se ler e não aplicar realmente não adianta. Mas muitas coisas a gente passa por alguns processos para conseguir praticar algumas coisas. Isso é completamente normal. Mas maturidade, muito provavelmente, quando não temos algo bem resolvido em nós, a gente acaba vomitando isso para outras pessoas. A gente acaba, muito provavelmente, machucando outras pessoas. E isso não é algo que Deus orienta a gente a fazer. Isso não é o que Jesus fala para a gente fazer. E nesse caminho, onde nos machucamos e podemos machucar, a gente encontra um ponto de encontro a uma transformação real na nossa vida. E o que é esse ponto de transformação? É ler a leitura bíblica, o entendimento, a reflexão. E isso não faz de você uma pessoa que não entende o que você está fazendo. Isso faz de você um ser humano conectado ao seu real propósito. E esse é o objetivo do podcast. Eu adoro, gente, esse barulho do som dos pássaros de manhã. Ele é incrível. E eu não posso deixar de tirar isso na edição. Não vou tirar, porque é muito lindo. E meu desejo, enquanto estou gravando esse podcast, é que Deus, através do Espírito Santo, possa me transformar numa criatura, num ser humano mais parecido com Ele, e que você, enquanto você esteja ouvindo esse podcast, seja transformado aí também. Geralmente a nossa transformação acontece por vários motivos, mas pelo fato de que, a mudança do nosso olhar ou o aperfeiçoamento deste. Bom, e como eu estava falando das palavras-chave, maturidade. Então, a maturidade fala muito sobre o que é prioridade e o que não é prioridade. Jesus, ele colocou nós como prioridade, mesmo nós não sendo prioridades. Assim, mesmo sem motivos para ser uma prioridade. Isso já faz de nós, faz com que nós pensamos em um olhar mais simples, um olhar mais humilde, um olhar mais de graça, entende? Então, muitas coisas, muitos frutos contrários a este que eu falei, eles só geram discórdia, só geram dissensão e afastamento. O ego, por exemplo, ele é um dos malefícios do afastamento e da ausência de amor. Então, o ego, ele não faz parte, nunca fez parte do caráter de Jesus. Jesus, ele é autoridade, é diferente de ego. Saber liderar é uma coisa totalmente diferente de ego. Então, daqui nós vamos ver bastante coisas, muitos temas, e eu espero que vocês também possam colocar nos comentários assuntos, temas que vocês gostariam de entender, que vocês estão lendo, mas não estão entendendo. Podem colocar aqui nos comentários. Então, coração versus aparência. Esse foi outro ponto-chave que eu coloquei aqui para nosso estudo. Por que o coração e por que a aparência?
o olhar. Quando você olha com... Logicamente que nem tudo a gente vai olhar com... A gente vai olhar de forma, assim, muito no emocional. Muitas coisas a gente vai olhar mais no racional, no nosso dia a dia. Comprar trabalho, etc e tal. Mas falando sobre relações, a gente vai, sim, passar por um lado emocional, com certeza. E esse lado emocional ele tem que estar bem preparado, tem que estar seguro. Ou seja, uma pessoa que passa segurança, uma pessoa que é segura, ela vai fazer o possível para ser segura e passar isso para a pessoa que está perto. E versus aparência. Nossa, isso é um exemplo clássico do nosso dia a dia. E é uma coisa um pouco difícil de se explicar. Mas é que no versículo 12, pessoas se gloriam na aparência e não no coração. E esse é o ponto em que Deus, ele não trabalha. Ele não trabalha em aparências. Deus, ele trabalha em corações. Então, quando você olha para o outro preocupado com aparência, isso justamente vai fazer você cair em um lugar onde você está mais cego do que tudo. Por outro lado, quando você olha com os olhos do coração, você não olha apenas com o lado emocional, você olha como uma pessoa, como Jesus olha. Você já parou para pensar e analisar o porquê você lê, porquê você passou a sua vida inteira escutando sobre Jesus, o porquê você passou a sua vida inteira ouvindo histórias sobre Jesus, e às vezes você pode até se questionar se isso foi realmente real ou não. Ou será que eu acredito nisso porque isso faz parte de um sistema, de uma religião? Mas o que eu acredito é que todos os fatos são reais. Eu acredito que Jesus é a verdade que nos liberta, que nos salva de nós mesmos todos os dias. E que essa verdade nos aperfeiçoa e nos faz brilhar uma luz que não vem de nós, que vem exatamente da parte de Deus. E essa luz, ela ilumina as pessoas que estão ao nosso lado. Elas elevam a autoestima de quem está do nosso lado. E as pessoas certas são as pessoas que fazem bem para a companhia de luz. As pessoas que refletem luz dentro do seu coração. Então, Jesus, ele justamente, gente, é só vocês pararem para observar. Jesus, ele veio numa manjedoura. Ele nasceu perto dos animais. Um lugar bem simples. Como você, em pleno século XXI, pode pensar que aparências dizem alguma coisa, ditam alguma coisa? Nunca ditam. Se bem que nós sabemos hoje em dia aquelas coisas de sociedade normal mesmo, o que nós sabemos sobre isso é certo. Nós fazemos, nós nos portamos em etc. Mas eu não estou falando exatamente de aparência de vestimenta. Eu estou falando de aparência de viver algo dentro de si que não é você. Eu estou falando de aparência de ser algo ou ser alguém que você não é. Eu estou falando sobre máscaras que você põe ou torres que você coloca em volta de si mesmo para se proteger dos seus próprios medos. Eu estou falando dessas aparências. E com Jesus, no seu momento de devocional, você pode ser quem você é para Jesus, sem máscara, sem nada. Você pode apenas se apresentar como você está, como você é. E aos poucos, você vai pedindo para que Deus ele vai te transformando, vai te moldando, vai aperfeiçoando o seu olhar. Ele vai trazer para você o que é que você já tem que é bom. Ele vai trazer o que tá. E certamente ele vai fazer com que você enxergue, que você veja o que você precisa melhorar, que precisa ser iluminado. Então, meu desejo é esse, que você seja iluminado, que eu também seja iluminado através dessa meditação bíblica, e cada dia nós vamos aperfeiçoar mais. Eu vou melhorar um pouquinho na edição, vou melhorar um pouquinho no estudo, e tudo isso vai contribuir para o nosso próprio bem. Gente, essa foi a nossa reflexão de hoje. Espero que vocês tenham ouvido e compreendido essa visão que eu passei aqui dentro desse vídeo curto, simples,
mas que possa agregar muito no dia a dia, na rotina, e que nós possamos vivenciar e experienciar Deus em nós. Amém? Deixa o seu amém aqui nos comentários. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum podcast. E vamos lá com essa vibe de reconciliação.